Olá pessoal, começamos hoje a nossa última aula da disciplina Tópicos em Literatura 1, Introdução às Formas Poéticas. E nesta quarta semana nós vamos, de certa maneira, continuar algumas questões que nós já trabalhamos na aula passada e aprofundar outros aspectos relacionados aos gêneros literários. Vamos lá? Bem, a questão dos gêneros literários remonta à antiguidade clássica, por exemplo. Tratados de poética desenvolvidos por artistas, escritores, pensadores, filósofos, como, por exemplo, Aristóteles e Horácio. E a partir dessas referências clássicas e da sua leitura por autores clássicos mais contemporâneos, autores clássicos renascentistas, definiu-se a tradicional tripartição dos gêneros literários em épico e dramático, a partir da poética do Aristóteles, e inspirado na poética de Horácio, o gênero lírico. Definiu-se então os chamados gêneros literários tomados como essências fixas, determinando assim que um gênero não se fundiria no outro, questões, vamos dizer assim, de uma concepção mais tradicional de literatura, que a partir do século XVIII, principalmente, do século XIX, do romantismo, essa concepção foi colocada relativamente em xeque, né? E aí nós já estamos falando de uma concepção talvez mais moderna, mais contemporânea de literatura. Ainda assim, essa definição desses gêneros, né, permanece pertinente, já que ela nos aponta vários aspectos relevantes, tanto de obras mais antigas, como de obras mais próximas do nosso próprio tempo. Vamos falar um pouco então de cada um desses três gêneros, né? O primeiro deles, o primeiro sobre o qual nós vamos falar, é o gênero lírico. O gênero lírico, que está associado a formas tradicionais como o soneto, a ode, a balada, o rondó, entre outros. O que vai caracterizar esse gênero, né, dentre outras coisas, é que o poema lírico, de maneira geral, será um poema de extensão menor, um poema geralmente mais curto, né, e que vai expressar uma condição de um eu, de um sujeito. Daí aquela conhecida expressão, né, um eu lírico, aquele eu do poema, né, que fala na primeira pessoa e se expressa na primeira pessoa, expressando assim seu estado de espírito, seu ânimo, seu sentimento. É sempre importante nós chamarmos a atenção para o fato de que esse eu do poema não é necessariamente um eu biográfico, né? Não é necessariamente uma pessoa empírica, né? O ser empírico, o escritor, que está ali confessando, que está ali expressando diretamente aquilo que ele, como ser, sente naquele momento. Então há uma grande medida de ficcionalidade nesse eu que se expressa e se afirma nesse poema lírico. Por conta dessa perspectiva subjetiva, né, de um eu que fala na primeira pessoa, e da emotividade, da afetividade que estão tradicionalmente associadas a essa expressão de um eu, o poema lírico vai favorecer uma certa diluição e fluidez na fronteira que vai separar justamente este eu e o mundo. A dimensão do sujeito e a dimensão do objeto, a dimensão subjetiva e objetiva. Logo, nós vamos encontrar no poema lírico um mundo, um espaço, né, um objeto contaminado, né, pela subjetividade do eu que se expressa através do poema. Outro aspecto importante de destacarmos é que se trata de uma poesia, então, mais expressiva do que narrativa, o que vai, de certa maneira, atribuir grande relevância aos elementos expressivos dessa poesia, como a musicalidade, as repetições, as rimas, né, que visam, de certa maneira, concretizar esse estado de espírito expresso nesse poema lírico. E, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar uma relevância significativa nas rupturas, né, com as formas convencionais do discurso. Tá? Muitas vezes é um poema que vai se abrir a uma linguagem mais elíptica, uma linguagem mais fragmentada,
a uma construção metafórica que, de certa maneira, se contrapõe a uma realidade lógica, a uma realidade empiricamente comprovada, já que todos esses recursos visam expressar algo de imaterial, vamos dizer assim, né? Algo da dimensão interior desse sujeito, desse eu, que se expressa na poesia lírica. Como um exemplo, para ilustrar isso que eu disse para vocês, um trecho de um poema do Alfonso de Guimarães, Cisnes Brancos, as 4 primeiras estrofes. Ó cisnes brancos, por que vieste se era tão tarde? O sol não beija mais os flancos da montanha onde mora a tarde. Ó cisnes brancos, dolorida, minha alma sente dores novas. Cheguei à terra prometida, é um deserto cheio de covas. Voai para outras risonhas plagas, cisnes brancos, sede felizes. Deixai-me só com as minhas chagas e só com as minhas cicatrizes. Venham as aves agoureiras de risada que esfria os ossos. Minha alma cheia de caveiras está branca de Padre Nossos. É um poema que ilustra, então, esses aspectos, né, de uma perspectiva subjetiva, um poema assentada nessa subjetividade desse eu que se expressa, que expressa uma condição, um estado de espírito, e que contamina, vamos dizer assim, os objetos, o mundo, né, ao qual o poema se dirige. Os elementos exteriores, vamos dizer assim, mencionados no poema, estão, de certa maneira, atrelados, né? Muitas vezes fundidos, coincidem, né, com esse estado interior desse eu que se expressa no poema lírico. O próximo gênero, o gênero épico, que nós vamos encontrar, por exemplo, nas epopeias, nos poemas épicos e em outros poemas de característica narrativa. É importante nós mencionarmos que a epopeia, né, que o gênero épico também vai se desdobrar a partir principalmente do século XVII, do século XVIII, do século XIX, né, nos contos, nos romances, nas novelas, que vão assumir uma posição de maior relevo quando comparada, por exemplo, com a epopeia, a grande forma narrativa do mundo antigo. Os poemas épicos, a epopeia, como principal exemplo aqui com o qual nós vamos trabalhar, geralmente são poemas de maior extensão e que vão apresentar um fato. Então, se o poema lírico geralmente é um poema de menor extensão e que expressa um sentimento, né, expressa uma condição interior, vamos dizer assim, um estado de espírito, o poema épico será um poema de extensão maior e que vai narrar, né, que vai apresentar um fato, um acontecimento. O que faz desse poema um poema assentado mais em cima da terceira pessoa, de um narrador que observa e narra, né, e conta aquilo que está acontecendo. Por conta disso, por conta dessa característica objetiva, né, objetividade que vai justamente caracterizar a narrativa, nós vamos encontrar nessa poesia um maior distanciamento entre eu e mundo, entre sujeito e objeto, ao contrário daquilo que nós observamos no poema lírico, né, onde nós temos uma aproximação, onde nós temos uma espécie de fluidez, né, da fronteira que vai separá-los, ok? E por conta disso também, né, por ser uma poesia de tom narrativo, né, de uma atitude mais objetiva de quem observa e narra com certa isenção aquilo que está observando, o poema épico vai se tratar de um poema, de uma poesia menos expressiva, né? Uma poesia que vai apresentar uma maior regularidade formal. Nós já vimos isso em aulas passadas, né? Como que a poesia lírica apresenta muito mais variedades de forma, de ritmo, de métrica, de uma estrutura formal. Podemos dizer que a estrutura formal do poema épico ela é mais regular, ela é menos variada, né? Se prestando justamente a esse caráter narrativo, né? De uma extensão grande, vamos dizer assim, uma extensão longa. E também uma poesia de maior adesão às estruturas convencionais do discurso, já que é uma poesia que não espera dar concreção, né? Não espera concretizar um estado de espírito, um estado de ânimo, né? Uma condição interior, mas meramente descrever, né? Narrar um fato concreto, uma ação que acontece no mundo exterior.
Outros traços estilísticos do épico, né, da epopeia, do gênero épico, são, por exemplo, a preferência pelo passado, que naturalmente se dá pelo próprio tempo da narrativa, né? A narrativa se concentra, de maneira geral, sobre o passado, né? É o fato passado que depois é narrado, né? É transmitido, vamos dizer assim, aqueles que não o testemunharam, tá? E também pelo fato de que a epopeia, principalmente, os poemas épicos de maneira geral, geralmente se atém a relatos de acontecimentos históricos, né? Acontecimentos importantes, acontecimentos relevantes, quase sempre situados num tempo distante, né? Num passado distante. Esse elemento é um elemento importante também na caracterização da epopeia, né? Do poema épico, né? Um certo distanciamento no tempo, ligado exatamente à relevância, à importância desse acontecimento que justificaria, então, um poema dessa envergadura, um poema dessa extensão. Também, um pouco por conta disso, né, da grandiosidade do tema, é comum nós encontrarmos nesse poema um tom grandiloquente, um tom elevado, que vem justamente casar com a importância, com a relevância do tema narrado no poema. E um outro aspecto importante é a atenção que esses poemas de caráter narrativo vão dar às ações das personagens, né? Já que o poema épico vai narrar é justamente o desenrolar progressivo destas ações praticadas por essas personagens, né? O que, dentro de um poema longo, de longa extensão, podemos dizer assim, vai favorecer justamente essa progressividade, né? Ou seja, um poema dividido em episódios que vão se encadeando, né? E dessa maneira fazendo progredir a história, progredir a narrativa, e o que vai favorecer também uma certa autonomia de cada uma dessas partes, uma certa autonomia de cada um desses episódios, que obviamente se interligam na construção do todo da narrativa, mas que podem, de certa maneira, também serem lidos e compreendidos isoladamente, ou seja, eles apresentam uma certa estrutura autônoma, né? Eles apresentam uma certa autonomia de uma estrutura que se resolve dentro dela mesma. Como uma ilustração do poema épico, eu trouxe aqui duas estrofes, um trechinho, né, do poema épico Caramuru, do Santa Rita Durão. É fama então que a multidão formosa das damas que Diogo pretendiam, vendo avançar-se a nau na via ondosa e que a esperança de o alcançar perdiam, entre as ondas com ânsia furiosa, nadando o esposo pelo mar seguiam, e nem tanta água que flutua vaga, o ardor que o peito tem banhando apaga. Copiosa multidão da nau francesa corre a ver o espetáculo assombrada, e ignorando a ocasião de estranha empresa, pasma da turba feminil que nada. Uma que as mais precede em gentileza, não via menos bela do que irada. Era boema que de inveja geme e já vizinha a nau se apega ao leme. Vejam aí um trecho de um poema narrativo, né? Nós temos uma cena sendo descrita, sendo narrada pelo poema, né? Tal qual nós comentamos ao falar desse gênero, do gênero épico. E por fim, o último dos três gêneros poéticos, dos três gêneros literários, né? O gênero dramático, que nós vamos encontrar nos textos teatrais, vamos dizer assim, né? Na tragédia, na comédia, em outros exemplos desse tipo de texto, né? Esse vai ser um gênero atrelado à representação cênica, ou seja, então, limitado, né? Vamos dizer, definido em função dessa representação cênica, limitado, então, tanto na dimensão do tempo como na dimensão do espaço, né? Já que a representação cênica tem um espaço limitado, aquele espaço do palco, né? E um tempo também limitado, né? Aquela uma ou aquelas 2 horas, né? Mais ou menos, em que a peça, a tragédia, a comédia serão encenadas, né? Então é um texto, vamos dizer assim, atrelado, restrito, formatado em função dessa condição de representação cênica. Bom,
Diferente da epopeia, por exemplo, diferente do texto épico, né, o texto dramático vai apresentar uma relação muito mais estreita entre as partes, né, já que toda a peça, todo o texto, toda a obra é composta, né, é articulada em função do desfecho, em função do final da obra. Né? Daí podemos falar de um texto, vamos dizer assim, de uma trama muito mais tensa, né? Onde cada uma das partes se articula de maneira muito estreita, construindo, né? Os momentos mais dramáticos, os momentos mais engraçados, né? Em função desse desenrolar e deste fim planejado para a obra. Um outro aspecto importante também de destacarmos em relação ao gênero dramático é a relevância que as personagens assumem, né? Já que são justamente as personagens que vão desenvolver a ação da narrativa, a ação do texto, né? A ação do drama, tá? Livres da presença, livres da figura do narrador. Né? O texto dramático, a gente não tem essa figura do narrador que vai narrando o que as personagens vão fazendo. Na verdade, são as próprias personagens que agem, né? Que fazem, que praticam as ações no palco diante do público. Né? O que as coloca numa posição bastante relevante, né? dentro desse gênero. Bom, e o que vai permitir que as personagens desenvolvam, né, essa ação em cena, vamos dizer assim, são justamente os diálogos. Né? Os diálogos entre essas personagens vão permitir justamente o desenvolvimento dessa ação. Né? Tanto é assim que é justamente por meio desses diálogos que esse texto vai se caracterizar. Como nós podemos ver nesse exemplo de texto dramático aqui, retirado do Alto de São Lourenço, do José de Anchieta. Tá? Nós temos ali os nomes das personagens, né? E nós identificamos à frente desses nomes as suas falas. E a partir do estabelecimento do diálogo entre elas, a ação se desenrola e a ação se desenvolve. Tá? Temos aí Guaxará, Aimberê, Saravaia, né? As três personagens desse alto. Né? Então, eles estabelecem esse diálogo, tá? Desenvolvendo assim a ação. Bem, aqui se encerra a nossa disciplina. Como eu disse, uma disciplina introdutória, tá? Que vem apresentar certos conceitos básicos das formas poéticas. Né? Grande parte deles, imagino que não seja novidade, que seja uma mera revisão, vamos dizer assim. Acho que tem algumas coisas novas que foram apresentadas e tudo isso tem por objetivo aprofundar a capacidade de vocês ao se debruçarem sobre um texto poético, para reconhecerem as estratégias formais, as estruturas, né, os traços estilísticos escolhidos pelo poeta, dentre outras coisas. Espero que tenha sido uma boa experiência, que você tenha tido um bom aprendizado e até mais.